Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, agora e sempre. Amém. Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, é Natal. Festejamos o nascimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E o texto sobre o qual vamos meditar é um clássico do Natal que detalha como foi o nascimento de Jesus, conforme lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 20, que eu passo a ler agora. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria. Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso José foi de Nazaré, na Galileia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida, e aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Naquela região, havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então um anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo. Mas o anjo disse: Não tenham medo. Estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criança enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas do céu e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa e encontraram Maria e José e viram o menino deitado na manjedoura. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. Até aqui a leitura do nosso texto. Meu amigo e minha amiga, olhemos então para os detalhes do nascimento de Jesus conforme o nosso texto. Maria e José saem de Nazaré, região da Galileia, e vão para Belém,
região da Judéia. Maria grávida e perto da data prevista para começar o parto. Ela então sai caminhando com José a pé, mais ou menos 150 quilômetros de distância de Nazaré até Belém. Lucas não fala que Maria estava montada num burro. Além de não encontrarem pousada em Belém, os dois não sabiam que as coisas tomariam um rumo diferente do que eles imaginavam, ao ponto de usarem um curral para descansarem da viagem. Sozinhos e sem nenhum parente, acontece o parto e Maria dá à luz ao menino, primeiro filho. Deus veio nesse parto para a humanidade por meio de uma criança, para estar bem próximo de nós, fazendo parte da nossa história. No campo estavam alguns pastores, pessoas consideradas impuras, contratadas para cuidar de ovelhas, arriscando suas vidas por causa de animais ferozes que atacavam as ovelhas. E justamente a eles vem o anjo do Senhor para trazer uma tripla boa notícia, que mudará a vida dos pastores e de toda a humanidade. Em Belém nasceu o Salvador, que carregará sobre si todos os pecados da humanidade. Em Belém nasceu o Messias, que Deus havia prometido e que era tanto esperado pelo povo. E em Belém nasceu o Senhor, que trará a paz para toda a humanidade. E a prova de que o Salvador, o Messias, o Senhor nasceu, é que ele está deitado num coxo e enrolado em panos, mostrando que Deus vem em Jesus de forma humilde e singela, contrário a todas as expectativas. Sem fazer uma análise da situação, os pastores, contagiados pela mensagem do anjo, se colocam a caminho para verem o tão grande acontecimento que trará grande alegria às suas vidas. Ao encontrarem José e Maria, começaram a falar sobre tudo o que o anjo lhes havia dito. E após a conversa, voltam para junto de suas ovelhas, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham visto e ouvido, tornando-se as primeiras testemunhas do Natal, da encarnação de Deus em extrema pobreza. Que o Salvador veio sem arrogância e prepotência, mas sim como nós, gente simples e humildes, para salvar e libertar a humanidade de seus pecados, acompanhando cada pessoa em suas lutas, dores e sofrimento. Que o Senhor da humanidade veio numa criança enrolada em panos e deitado num coxo, para mostrar que o seu senhorio está justamente na capacidade de olhar para baixo, estender a mão aos caídos e desanimados. Maria ouviu tudo em silêncio e com atenção, guardando todas essas coisas no seu coração, e pensava sobre essas coisas. Provavelmente, Maria pensava sobre aquilo que o anjo lhe havia dito, o que a sua prima lhe havia dito quando ela foi visitá-la, que ela deveria estar pensando, olha, eu estou diante do meu Deus, que
que me criou, que libertou o meu povo do Egito e da Babilônia. Ela deveria estar pensando que essa criança trará justiça e paz, como o profeta disse, mas que também questionará todo poder que explora e oprime o ser humano. Por isso, diz o anjo, Maria, você é muito abençoada e o Senhor está com você. É Natal, meu amigo e minha amiga. Festejamos o nascimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E durante esse mês, assistimos teatros de Natal, celebrações especiais de Natal, cantatas de Natal. Tudo isso é muito importante para não esquecermos que Deus se tornou gente em uma criança lá em Belém. Tudo isso é importante para fortalecer a nossa fé. Só que não devemos nos ater somente a isso. Precisamos nos perguntar: como festejar o Natal hoje em dia, já que Jesus cresceu e está entre nós? Nós festejamos o Natal tendo a consciência de que Jesus vem a nós num mundo onde há muitos muros que bloqueiam o nosso caminho para o nosso semelhante que passa por necessidades, em que há becos sem saídas, tornando-nos mudos diante de situações que prejudicam a vida. Jesus vem num mundo em que são criadas condições para matarem a paz, gerando ódio, violência, terror, guerra e morte, que nos deixam perdidos em nossas preocupações, medos e desesperos. Jesus veio no mundo onde crianças em situação de vulnerabilidade, que, em lugar de quererem um presente, gostariam de ter um lar decente e comida. No mundo em que famílias que vivem no meio do narcotráfico gostariam de viver em segurança e em paz. No mundo em que pessoas que gostariam que suas esperanças por uma vida digna e justa se tornassem realidades. No mundo em que pessoas que não conseguem ser felizes por causa de uma doença. Então Jesus veio no mundo assim, como naquela época ele veio no mundo cheio de problemas. Nós festejamos o Natal quando anunciamos que o menino Jesus já cresceu e vive entre nós como nosso Salvador, ajudador e nosso amparo, que nos carrega no colo, ilumina o nosso caminho, que tem o controle de nossas vidas em suas mãos, que devemos confiar nele e colocar todas as nossas esperanças nele, que o menino Jesus já cresceu e vive entre nós como nosso Senhor, que nos conduz e nos orienta com sua humildade e que, em vez de pedir que o sirvamos, ele nos serve com seu amor e sua compaixão. Que o menino Jesus já cresceu e vive entre nós como Deus conosco, que faz parte de nós, faz parte e nos acompanha em nossa vida, em todos os momentos de nossa vida, engajando-se na nossa história. Nós festejamos o Natal, meu amigo e minha amiga, quando nos deixamos contagiar pelo anúncio da boa notícia que Jesus é em nossa vida. Quando somos firmes, corretos, verdadeiros, autênticos, mas também misericordiosos e compassivos.
quando caminhamos com Ele em direção aos fracos e desesperançados, quando trabalhamos para que toda pessoa tenha uma vida de paz, estendendo as mãos aos que estão caídos, quando somos ombro para ajudar a carregar as pessoas que estão cansadas de tanto sofrimento, e quando tiramos tempo para ouvir e meditar na palavra de Deus. Nós, meu amigo e amiga, festejamos o Natal quando, em silêncio, ouvimos o que Deus tem a nos dizer, alimentando-nos do amor e da paz de Jesus. Natal é isso. Vamos anunciar, com atitudes e palavras, que Jesus já nasceu e já vive entre nós e que já faz parte de nossa vida. E nesse sentido, eu desejo a você e a sua família um Feliz Natal. Amém. Você ouviu esta mensagem, você pode compartilhá-la com quem você quiser e deixar também o seu comentário. Eu desejo que a bênção de Deus, que está além daquilo que nós sabemos, esteja em seu coração e em sua mente, agora e sempre. Amém. Voltamos a nos ver novamente no Ano Novo. E até lá, vamos nós fazer experiências de como nós podemos festejar o Natal, sentir a presença desse menino Jesus adulto em nossos corações. Amém.